Olá, sejam bem-vindos a este que é o primeiro podcast Pode Viver Melhor em Paredes, e hoje, nesta primeira edição, temos aqui um convidado especial, que é o Mário Rocha. Não é o Mário Rocha candidato, é o Mário Rocha, o senhor professor Mário Rocha, diretor do agrupamento de escolas de Cristelo e Conselheiro Nacional de Educação. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. O que é ser Conselheiro Nacional de Educação? Olá, boa tarde. Antes de mais, deixe-me felicitá-lo pela iniciativa e agradecer o convite, porque é com iniciativas destas que nós realmente fazemos aquilo que estamos predestinados a fazer, prestar serviço público e dar conta daquilo que vamos fazendo pela nossa comunidade e, no meu caso, pela nossa comunidade educativa. Quanto à questão que me coloca, o que é ser Conselheiro Nacional de Educação, eu começaria primeiro por lhe dizer como é que eu cheguei a Conselheiro Nacional de Educação. Eu como diretor que sou e que estou estando neste cargo já há bastantes anos, o Sr. Ministro da Educação, já deste governo, convidou-me para fazer parte, como membro conselheiro do Conselho Nacional de Educação, mas a convite do governo. E é nessa qualidade que eu faço parte deste Conselho. E o que é o Conselho Nacional de Educação? O Conselho Nacional de Educação é um conjunto de pessoas que advêm de várias vertentes da sociedade e que têm como missão analisar um conjunto de diplomas que o Ministério ou que a Assembleia da República propõe, depois dar pareceres sobre esses diplomas e, inclusivamente, até criar novos pareceres para que o Ministério da Educação e, eventualmente, a própria Assembleia da República se pronuncie depois sobre esses pareceres e, no fundo, existe aqui uma articulação entre a sociedade civil e o poder político para que possa haver aqui uma auscultação a todas as vertentes dessa sociedade civil. E para isso o Conselho Nacional de Educação reúne ordinariamente para que ausculte esses membros da sociedade para que seja feito este trabalho em articulação com o Ministério. Muito bem. Diretor, com certeza já ouviu que na minha candidatura à Câmara Municipal anunciei refeições gratuitas para todos os alunos. Mas não só. Melhorar as refeições. Pode-se melhorar as refeições. Faz sentido ter um prato de carne e um de peixe diariamente, assim como o próprio prato vegetariano. Ainda bem que me faz essa pergunta. Eu vou tentar dividir em duas partes a minha resposta, relativamente primeiro à medida em si de gratuitidade da refeição para todos os alunos, independentemente da sua condição social ou socioeconómica. A mim parece-me que essa medida tem como grande benefício o facto de estarmos preocupados não apenas com a questão financeira, não me parece que seja sequer essa essencial, até porque todos os alunos que têm apoio socioeconómico hoje em dia já têm acesso às refeições ou mais baratas ou até gratuitas, mas parece-me uma ótima ideia a gratuidade da refeição sob o ponto de vista pedagógico. E porquê é que eu digo isto? Porque é importante que todos os alunos tenham acesso a uma refeição completa, mas que se sintam obrigados até a fazer essa refeição dentro da escola e dentro da cantina. E porquê? Nós sabemos que hoje em dia a alimentação já sabíamos isto desde sempre, que a alimentação é uma necessidade básica e nós temos que nos alimentar bem. Mas também sabemos que hoje em dia cada vez mais os jovens têm uma alimentação desregulada, a obesidade está a aumentar em Portugal e em muitos países até, quer da Europa, quer a nível mundial. Isso faz com que nós, educadores, tenhamos que nos preocupar cada vez mais com as questões da alimentação. Da educação alimentar. Essa ideia de poder servir 2 pratos diferentes de peixe e de carne todos os dias e até um prato vegetariano, parece-me uma ótima ideia, sendo que é importante não perder aqui o equilíbrio que deve haver dentro da alimentação e que muito mais importante até do que servir um prato de peixe e um prato de carne é uma alimentação que seja ela equilibrada. Muito bem. Se me permite, falávamos um bocadinho sobre as atividades de enriquecimento curricular, chamadas AECs, e gostava de falar disso um pouco, não só pelas verdadeiras AECs do dia-a-dia, mas também pelas interrupções escolares, ou se quisermos, das férias de Natal, da Páscoa e as férias, no meu tempo chamava as férias grandes, agora são as férias de verão, né?
Bom, claramente que sim, claramente que se pode melhorar muito ainda nessa área das atividades de enriquecimento curricular e, como sabes, as atividades de enriquecimento curricular, as AEC, nasceram com esta necessidade da escola a tempo inteiro. Ou seja, cada vez mais os pais trabalham até tarde e é necessário que a escola também dê essa resposta social à comunidade para que os alunos e as crianças fiquem mais tempo na escola, fiquem mais tempo com atividades, neste caso com atividades de enriquecimento curricular. E porquê que eu tenho tanta necessidade em focar esta questão do enriquecimento curricular? Porque de facto as AEC, apesar de ser currículo, porque e os teóricos e a literatura diz-nos muito isso, tudo é currículo e nós, quando estamos a trabalhar as questões do currículo, temos que pensar que tudo aquilo que os alunos aprendem faz parte do seu currículo, da sua aprendizagem. E isso está sempre patente, mesmo através das AEC. Mas não nos devemos esquecer da complementaridade que as AEC têm que ser ao currículo, àquele currículo chamado formal, àquilo que os alunos aprendem dentro da escola e que devem ser atividades que complementam esse mesmo currículo, sendo ele mesmo também um currículo, como eu estava a dizer. E por isso mesmo é importante que exista essa complementaridade e não a substituição. Ou seja, o que se nota muitas vezes nas AEC é que, fruto até dos próprios recursos que existem à disposição ou a dificuldade até de contratar outros recursos, é que muitas vezes as AEC não são complementares e são de substituição, ou seja, traz-se para dentro das escolas atividades de enriquecimento curricular que substituem atividades do currículo e isso não pode acontecer de maneira nenhuma. E por isso seria ótimo que a escola pudesse oferecer, a escola ou a comunidade, diria eu, a comunidade pudesse oferecer essas atividades de enriquecimento curricular pós as atividades letivas, em que os alunos podiam escolher de uma forma muito mais livre que atividades é que podiam ser, e essas, sim, sempre com o tal tom ou com a tal tónica da complementaridade, e que seriam atividades como natação, teatro, artes, os tipos de tudo arte. Menos aquilo que eles fazem já no horário de podia ser complementar, sempre. Complementar, mas mesmo que fosse, vamos imaginar... fazer com que os alunos gostassem de estar... Dou um exemplo muito simples, mesmo que fosse no desporto, em vez de ser mais do mesmo que eles já têm dentro da escola, ser, por exemplo, natação, ou ser golfe, ou ser outra atividade em que eles pudessem ter acesso dentro do município, dentro do seu concelho, mas que fosse algo que lhes pudesse enriquecer efetivamente o currículo. Portanto, acho que as atividades de enriquecimento curricular deveriam caminhar para uma forma que seja complementar à escola, não substitutiva da escola, e que os alunos possam ter acesso a muitas outras formas de ocupar o seu tempo de forma diferente, ter outras experiências. Tendo experiências no campo das artes, no campo do desporto, no campo da ciência até, fazendo outras atividades experimentais, no campo da arqueologia, com visitas que eles não podem fazer ou que não têm tempo para fazer dentro do espaço escolar, etc. Portanto, se nós conseguíssemos fazer esta complementaridade seria o ideal. E essa complementaridade ser alargada naturalmente às interrupções letivas. Nas interrupções letivas podemos fazer muitas atividades com os alunos em que essas atividades de enriquecimento curricular sejam uma constante durante o dia, em que os alunos estão durante o dia numa espécie de campo de férias em que eles têm acesso não a uma, não a duas, não a três, mas a uma variedade de atividades que eles possam inscrever-se e possam ter à segunda-feira uma coisa, à terça-feira outra. Para quê? Para que os alunos se tornem mais cidadãos do mundo. O que falta às nossas crianças, aos nossos jovens em Paredes, é que muitas vezes eles só têm acesso ao mundo através da escola. E acho que o município precisa de fazer isso por eles também. Precisa dar as mãos à escola e, através da complementaridade, que deve ser complementar à escola e não substituir-se, fazer com que estas crianças, estes jovens tenham acesso a esse mundo. Não só uma experiência, mas também uma oportunidade de ter acesso a um novo mundo e a uma novas profissões, visitar universidades, ter acesso a museus, ter acesso... E alargar isso às interrupções, que são as férias. E alargar isso às interrupções, seria o ideal, naturalmente. E ao prepararmos melhor durante o ano, durante o período de aulas, estaríamos muito mais preparados. Há técnicos e professores disponíveis das AEC, disponíveis para nesses períodos, está disponível, que não podemos subcarregar também os professores. Naturalmente. É claro que nós hoje em dia vivemos neste drama da falta de professores.
estar a achar que se conseguia arranjar professores de cada uma destas áreas para eles próprios serem os professores da SAEC seria um bocadinho uma ilusão. Mas eu penso que existem hoje já muitos técnicos de museus, muitos técnicos do desporto, muitos técnicos de várias áreas da sociedade civil, em universidades, etc., que podiam funcionar aqui como uma complementaridade à escola, ajudando o município, com protocolos que se podiam fazer com essas instituições, onde os alunos podiam ter acesso a outro tipo de profissionais, que não eram só professores, e que podiam ser eles próprios monitores da sua própria aprendizagem, e que podiam eles próprios também ter acesso a outras até profissões que eles gostariam de ter. E há professores e técnicos da SAEC que também estão disponíveis para aumentar o seu horário e ter mais oportunidades, mais horas também. Hoje em dia o sistema que nós temos em termos de normativo não permite, ou só permite em situações muito concretas, completar horários a professores que estão dentro das escolas, mas existem técnicos que são contratados pela autarquia através do protocolo que se faz no despacho, que é regido por esse despacho da SAEC, e que esses técnicos podiam naturalmente estar a trabalhar desta forma. Muito bem. Eu gostava de fazer uma observação, uma questão e de ter a sua opinião em relação a abrir as escolas mais à comunidade. Fazemos aqui uma abertura das escolas à comunidade. Isso acontece hoje ou não? Sim, acontece a miúdo. A verdade é que essa ideia de abertura da escola à comunidade é uma ideia que a própria evidência científica demonstra, não é? As escolas hoje devem ser territórios e devem estar territorializadas com a sua comunidade. Devem ir buscar a comunidade para dentro da escola, envolver a comunidade. E quando eu digo comunidade, não estou a falar só dos pais, estou a falar de parceiros, estou a falar de empresas que devem conviver com a escola. A escola hoje vive num ecossistema de correlações entre todos os que habitam dentro da escola, que são os professores, naturalmente, os alunos, o pessoal não docente, mas existe uma série de relações que faz com o meio. Fazia sentido, hoje que se fala tanto do pádel, as escolas terem um campo de pádel? Seria uma mais-valia ter um campo de pádel na escola secundária de Castelo? Dentro da escola? Dentro da escola, se tiver terreno, que já sabemos que muitas vezes é esse problema de terreno, não é? Sabe, tudo que seja a nível de enriquecer o currículo dos alunos, seja ele no âmbito do desporto, seja no âmbito das artes, seja no âmbito da ciência, obviamente que a minha resposta é sempre sim, que seria uma mais-valia. Muito bem, Sr. Diretor, quero lhe agradecer imenso. Fiquei mais esclarecido, aprendi mais hoje e consigo. Obrigado. Foi um gosto, muito obrigado mais uma vez e parabéns mais uma vez pela iniciativa. Obrigado.